Então, pessoal, eu sei, você sabe, que o pessoal do PT, o próprio Fernando Haddad aqui, essa gente é o suprassumo da heterodoxia econômica. Ou seja, eles não estão nem aí para aquelas leis comprovadas pelo tempo, aquelas leis determinadas de maneira a priorística, com base na dedução, na lógica, e que se comprovam numa vasta experiência econômica em vários países ao redor do mundo. Eles não estão nem aí para isso, eles têm uma economia própria que brota da cabeça deles, que nunca funcionou em parte alguma do mundo, mas que eles acreditam que magicamente vai ser nota 1000 aqui no Brasil, né? E aí o Fernando Haddad disse, então, com toda a sua heterodoxia, esse cara que o Lula diz que deveria ser Nobel da Economia, né? Olha que maluquice. Mas então, o que o Fernando Haddad falou? Disse que o remédio para combater a inflação aqui no Brasil é a redução dos juros, por incrível que pareça. Fernando Haddad, parece incrível mesmo, porque é incrível, não dá para acreditar que um ministro da Fazenda tenha coragem de falar isso publicamente e de alguma forma ser levado a sério ainda pelas pessoas. Isso aqui deveria representar impeachment de um cara desses aqui. A sorte do Brasil é que quem determina o combate à inflação não é o governo central ali, é o gabinete ministerial do Lula, é o Banco Central, por meio da sua equipe lá, que é uma autarquia, funciona com algum grau de autonomia, até o final do ano que vem, depois a coisa vai desandar totalmente, Lula vai poder indicar o seu presidente lá, né? Mas, então vamos ver esse argumento maravilhoso do Fernando Haddad, um doutor em economia, que é um cara realmente muito entendido, né? Também o mesmo cara que afirmou que o déficit do governo Lula aqui vai ser 130 bilhões de dinheiros em 2023, por culpa dele, por culpa do Lula, do chefe dele? Não, por conta do governo anterior, né? Aquela síndrome de Homer Simpson. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Então vamos conversar um pouco sobre esse tema aqui, sobre essas loucuras econômicas, esses devaneios econômicos da equipe do Lula, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, me ajuda a fazer um trabalho cada vez melhor aqui para vocês, né? Então, o que o Lula falou a esse respeito? Ele tem batido há muito tempo na tecla da taxa de juros. O Copom, né, que é o órgão responsável por controlar essa taxa e cortou mais uma vez, tem feito isso há algum tempo. O próprio Campos Neto já disse que o Copom vai cortar 0,5%, depois mais 0,5%, ou seja, até março nós vamos ter 1% a menos nessa taxa básica de juros aí da economia. A Selic está caindo de forma considerável, mas o governo Lula queria mais, ele precisa de mais para fazer o seu voo da galinha, né? Mas o pessoal do Banco Central não quer fazer um corte abrupto porque isso pode ter problemas. É o pouso tranquilo, calmo da taxa de juros até um patamar mais aceitável, monitorando a questão da inflação. E aí eu já vou falar o que uma coisa tem a ver com a outra. Certamente você sabe disso, só o Fernando Haddad que sabe, que não sabe como a coisa funciona, né? Então, olha só o que ele falou a esse respeito aqui, né? Que a questão da taxa de juros aqui, né, o remédio para combater a inflação na atual conjuntura, no atual cenário brasileiro aqui, é a redução da taxa básica de juros, que é a Selic, por incrível que pareça, né? Por que ele disse isso aqui, né? Ele falou o seguinte, que para que o pessoal continue investindo e tudo mais, né, tem que ter uma redução da taxa de juros, porque as empresas vão investir mais, vão crescer os negócios, vão produzir mais, isso vai trazer uma oferta maior na economia, isso vai derrubar os preços, vai gerar uma queda na inflação, né? Ele falou assim de forma mais clara. Olha só, obviamente tem a ver com a política monetária, que quis trazer a inflação para dentro da banda rapidamente. Só que a partir de determinado ponto o remédio vira veneno. Se você constranger a oferta, vai ter problema de inflação às avessas, né? Sendo que o próprio Campos Neto disse que a batalha contra a inflação no Brasil não está ganha aí, embora ele considere o atual corte na taxa de juros apropriado. O que diz a economia mainstream, né? Eu vou falar a economia mainstream, o pessoal trata como ortodoxia econômica, mas não é muito isso aí, mas é o que o pessoal tem como padrão na economia de forma geral, na intervenção estatal. Depois vou falar a visão austríaca dessa história e comparar com o que o Fernando Haddad pontuou aí, né? Então, como é que funciona o controle da inflação? Para essa galera aqui, para medida estatal da inflação, o que importa são os preços.
Preço sobe, inflação subiu. Preço cai, nós temos deflação, né? Então, é um cenário pontuado pelo aumento de preços, que obviamente não é inflação real, mas já vou falar disso, né? Então, é tudo uma questão, se é uma questão de preços, isso pode ser manipulado pela oferta e pela demanda, né? A lei básica da economia que determina que quando você tem uma demanda maior, você tem um aumento de preços, uma demanda menor, uma queda de preços. Quando você tem uma oferta maior, você tem aumento de preços, uma oferta maior, uma queda de preços, uma oferta menor, você tem um aumento nos preços. Então, é inversamente proporcional no caso da oferta, diretamente proporcional no caso da demanda em relação aos preços. O que acontece, então, com a ação do Banco Central nesse sentido? Quando o banco ali, a equipe, vê que os preços estão subindo muito, o índice de inflação estatal está aumentando, eles aumentam a taxa de juros, porque isso vai tirar liquidez do mercado. As pessoas, por um lado, não vão financiar tanto quanto elas fazem em outras ocasiões, né? Elas vão ter um controle ali na matéria de gastos de longo prazo e tudo mais, porque a taxa de juros está alta, comprar itens muito caros vai ficar difícil porque o financiamento está mais caro, então as pessoas tendem a gastar menos dinheiro nesse sentido, e as pessoas tendem também a gastar menos porque elas poupam mais. Poupança está rendendo mais, o CDB do banco está rendendo mais, enfim, está valendo a pena deixar esse dinheiro parado por algum tempo ali, surfando nessa taxa de juros mais alta. Então, retira-se liquidez do mercado, a demanda cai, os preços caem também, há uma redução no índice de preços, a inflação estatal é corrigida para baixo até chegar no patamar desejado pelo pessoal do Banco Central. Quando isso acontece, o que eles fazem? Eles cortam a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, no caso do Brasil é a Selic, para que o cenário invertido aconteça, o cenário inverso, né, a forma correta de falar, aconteça. As pessoas começam a gastar mais dinheiro porque o financiamento está melhor, e ficar ali retendo esse dinheiro num investimento de renda fixa e tudo mais não vale muito mais a pena, porque não está rendendo muita coisa, as pessoas preferem gastar o dinheiro, então o dinheiro volta a circular pela economia, você tem um aumento da demanda, sobe o preço novamente. Então isso aí é o cenário mainstream, digamos assim, a teoria padrão, teoria monetária padrão, para todos os governos ao redor do mundo, pelo menos no mundo ocidental, né? Então, é onde você tem algum controle econômico de fato aí dentro de alguma normalidade. É isso que o Banco Central dos Estados Unidos está fazendo, é isso que o Banco Central da União Europeia está fazendo também, controlando a questão da inflação com base na manipulação da taxa de juros para retirar liquidez do mercado ou entregar mais liquidez ao mercado, a depender das circunstâncias, e é o que o Banco Central do Brasil tem feito. E a inflação que nós temos controlada hoje, bastante controlada, diga-se de passagem, nós vivemos, aí certamente você que está me assistindo, você lembra, os tempos da época da Dilma Rousseff ali e tudo mais, chegamos a ter inflação de 2 dígitos aqui no Brasil, batendo a casa dos 11%, né? Temos agora um valor que está abaixo de 5%, realmente uma coisa impressionante, uma inflação bem tranquila, bem controlada, novamente uma taxa de inflação estatal, de acordo com o que é tido como o número estatal oficial a respeito do que é inflação. Então, o Banco Central tem feito isso para controlar a inflação, tem dado certo. O que a economia austríaca diz a esse respeito? A inflação é o aumento da base monetária, é o governo imprimindo dinheiro e jogando esse dinheiro na economia. Quando nós comparamos o gráfico M2, né, o agregado monetário M2, nós vemos que a base monetária consistentemente aumenta, o que explica a inflação. O aumento de preços é apenas o resultado prático disso aí, a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu, que é o aumento da base monetária. Estamos vendo isso claramente, é um estudo de caso, inclusive, na Argentina, porque realmente, o que tem lá na Argentina? Por que os preços estão subindo muito? Javier Milei foi eleito, ele que está causando isso? Não, os preços estavam maquiados, a inflação já aconteceu, o governo já imprimiu dinheiro, o governo passado, agora o Javier Milei só está revelando o tanto de dinheiro que foi impresso, e isso se revela, né, aparece no aumento de preços de forma generalizada. Então, o que aumenta os preços, o resultado, né, disso, o aumento de preços, é o aumento da base monetária, o governo imprimindo mais dinheiro. Então, o que resolve a inflação é o governo parar de imprimir dinheiro. Isso se resolve não no Banco Central, mas sim lá na Casa da Moeda, né? Agora, tanto em relação à teoria padrão apresentada nos Estados, quanto em relação à teoria da economia austríaca, que é a mais ortodoxa de todas,
Fernando Haddad é um maluco econômico, né, comparado com isso, porque não tem o menor sentido isso aqui que ele está falando, né? Que não, você vai resolver a questão da taxa da inflação porque você vai reduzir a taxa de juros, porque imediatamente, né, ato contínuo, as empresas vão aumentar a produtividade vai colocar mais produtos no mercado e isso aí vai abaixar o preço, né, de forma geral dos produtos, né? E o problema do imediato consumo, né, da demanda que vai subir logo de cara e que essa produtividade vai demorar um tanto para ser transformada de fato, essa taxa de juros vai demorar muito a ser transformada em mais produtividade. Onde entra esse delay? Como que ele calcula que isso pode ser controlado de alguma forma, né? Assim, de todas as loucuras econômicas que essa equipe econômica do Lula tem falado, essa afirmação do Fernando Haddad aqui, para mim, realmente, se houvesse um framboesa de ouro de economia, o Haddad deveria ganhar por conta dessa sua afirmação aqui, né? Isso para um cara que tem um rombo fiscal de 130 bilhões, que ele disse que vai ser isso aqui, se você perguntar para o pessoal do Banco Central, eles vão falar que é muito mais, que está beirando 200 bilhões, se não passou ainda, receita caindo, despesa subindo, a culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro, né? Problema fiscal herdado do governo anterior. Realmente, uma vergonha esse cara falar isso aqui, um cara que propôs um déficit fiscal zerado para o próximo ano, que obviamente ele não vai conseguir alcançar. Fernando Haddad é uma tragédia econômica em todos os sentidos e é difícil acreditar que o povo brasileiro trocou Paulo Guedes por essa anta, esse tapir que tem a coragem de falar que reduzir a taxa de juros vai combater a inflação, né? Faça-me o favor, senhor Fernando Haddad, pare de nos matar de vergonha. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.